começando mais um episódio de Metanoia. Eu adoro fazer isso. É espetáculo. Não, tem que manter já o equilíbrio, a gente já joga um pouquinho pra cima, não é verdade, João? Com certeza. Aqui na presença da nossa querida amada e amiga Érica Lopes. Maravilha ou não? Maravilha, bom dia! Muito bom recebê-la aqui nesse momento de transformação, certo? Com certeza, Renan. Voltada à mentalidade, a essa mudança de pensamento, por isso que nasceu aí esse Metanoia. Hoje, não vou falar episódio, né, vamos colocar, estamos no quinto episódio. Quinto episódio. Certo? Então, episódio de carnaval. Episódio de carnaval. Tá tudo bem, João, tá tudo bem. João, antes da gente começar esse bate-papo, a gente já sabe, né, tem algumas coisas que o João necessita fazer, porque ele é o cara do detalhe. João, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se inscrever no canal, dar o like e clicar no sininho. E não deixar de agradecer a nossa amiga Thaís, que sempre está nos ajudando, e o Wesley, que é incrível na identidade visual do podcast. Érica, é impressionante, ele é sempre rico nos detalhes. Daqui a pouco ele volta com essa mesma narrativa. Érica! Como é que é, Renan? Tá quietinho, daqui a pouco solta. Não, é impressionante. Não sei se você percebeu, você chega aqui, a gente sempre tem uns momentos dos bastidores, né? O momento que a gente vem ajeitando as coisas e tal, a gente dá uma aquecida. Ele começa sempre quietinho, né? Sim. Introvertido, fica assim, na dele, daqui a pouco solta. Apertaram o play aqui do João. Exatamente. Daqui a pouco ele vem com umas filosofias que eu particularmente adoro. Até o Batman, Não, cara, a minha mãe comentou comigo daquela, nossa, eu adorei aquele comentário do Batman. Eu falei assim, caraca, que maneiro, cara. Então, assim, Joãozinho é essa lenda, vou colocar dessa forma. Filho da lenda, né? Filho da lenda. Filho da lenda. Filho da lenda. Grande Maurição, adoro ele demais. Érica, seja bem-vindo. Muito obrigada. Seja bem-vinda, fique tranquila, que é um bate-papo bem descontraído. A gente sempre vai aquecendo outros assuntos, né? Até a gente saber, né, Joãozinho? É importante. Tem que aquecer, né? Tem que dar aquela esquentada, até porque um liga o outro, né? Sempre. Exatamente. Érica, antes de mais nada, perguntinha, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tudo maravilha para esse momento? Sim. Bom, a gente sabe que aqui o pensamento, né, ou melhor, a gente sabe que aqui é um momento da gente dividir e agregar conhecimento sempre, né, João? Ah, com toda certeza, né? Agregar e absorver também, porque sempre o convidado tem muito a nos ensinar. Exatamente. Então seja aí no momento que você esteja assistindo ao longo da semana, no intervalo do trabalho, no final de semana, o nosso único propósito aqui como No carnaval? No carnaval? Olha que boa opção. Véspera de carnaval. Ah, que maravilha. Não vou pra folia, vou assistir o Metanoia. Olha que maravilha. Inclusive dá pra Vou você... estar no trânsito. Tá vendo? Vou ouvir o Metanoia. Dá pra ver já logo os 5, certo, Joãozinho? Dá pra ver os 5 de uma vez. Então, cara, eu vou até falar que é com alegria que a gente já tá fechando, né? Fechamos no primeiro mês, já estamos seguindo pro segundo mês. Que maravilha, fico muito feliz. Isso aí entra no pilar da constância, né? Ah, caramba. Será que constância gera resultado, velho? Com certeza. É o princípio, né? A gente sempre fala um pouquinho aqui da constância em alguns momentos, mas constância acho que para tudo na nossa vida, né? Então, eu não sei, isso muitas vezes pode até parecer um pouquinho repetido, isso que a gente coloca, mas o quanto é importante essa constância, desde o primeiro que nós começamos a fazer, né? Desde o primeiro a gente não tinha imagem na televisão. Exatamente. Aí do segundo a gente teve imagem na televisão. A partir do terceiro a gente teve imagem na televisão, identidade visual. Teve a Thaís pilotando pra gente. Exatamente. Grande Thaís que está ali, olha que maravilha. Sensacional. A partir do quarto, fluiu e agora a gente tá no quinto já. Você tá vendo que Com maravilha? direito a café e tudo, gente. Com direito a Desculpa café e interromper. Tá sendo bem tratado, tá tudo Sim. bem, tá tudo certo. Cafezinho, água com gás, tá tudo bem. Você viu que você tem aqueles momentos do preparo, mas a gente, através da constância, a gente vem melhorando um pouquinho, né, vamos falar assim, nossos resultados. É 1% a cada dia. Mas o quanto é difícil muitas vezes a gente trabalhar a nossa mentalidade, nosso pensamento nesse fator de constância, não é verdade? Manter a constância em qualquer coisa da vida, né? Isso. Alimentação, atividade física. Sem dúvida. É difícil. Eu confesso. Mas é importante, porém, skincare. Skincare. Mas assim, alimentação mesmo. Você quer comer bem,
Só que sempre tem as tentações ali, tá tudo bem também. Não tem certo e errado. Você vai sair com seus amigos, você vai comer uma pizza. Exatamente. Só que você não precisa comer uma pizza inteira, você come um pedaço. Exatamente. E para tudo, né? Até eu sei que a Érica é uma grande estudiosa, ela vai falar que não, imagina, ó, tá vendo? Ah, Ela eu vai falar sei, eu tô sabendo imagina. já que é também. Ela vai falar, não, Não, imagina, não. mas é uma mente brilhante aí. Até é importante a gente saber um pouquinho da sua história, apesar eu confesso que já sei um pouco da história, mas é importante o pessoal também conhecer. E em todos os pilares da vida, né? Eu falei Sim. que a Érica é uma grande estudiosa, nós gostamos muito do estudar, né? Mas só você pensar, se a gente lembrar da constância, né? Do nosso Sim. estudo para conseguir adquirir o conhecimento, não é verdade, Érica? Sim. Quantas vezes você já passou por esse processo? Ou Nossa. quantos anos nesse processo, né? Diversos. Assim, e eu falo que a constância ela é importante em tudo, até no relacionamento. Opa. Casamento, relacionamento. Nós temos uma tendência à acomodação, a acomodar. Verdade. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência assim, a acomodar e assim, a gente precisa todos os dias fazer um gesto de amor, eu falo. Assim, isso em tudo. O café da manhã do meu filho, não custa eu pegar um morango que ele gosta, cortar em forma de coração e colocar. Sim. Meu marido vai trabalhar, tem dias, confesso que faz tempo que eu não faço isso, mas eu vou fazer. Colocar um bilhetinho no carro. Grande mestre Ricardo, ela fará. Tá registrado. Colocar Isso vai será viajar. E enviado para você. Logo esse trecho. Não, eu falo assim, tudo precisa ser alimentado, Ah, legal. Gostei. né? Relacionamento, trabalho, constância, tudo precisa ser constante. Então, quando a gente quer, por exemplo, estar num relacionamento novo, ou uma amizade, a gente sempre faz coisas assim, depois a gente para. Ah, já é meu amigo. Ah, já tô casada. Ah, tá tudo bem, já tô namorando. Então, e não, essa constância de todo dia colocar um pouquinho mais, eu acho que faz a diferença. Não deixa Nossa, aquela... pode falar, depois eu falo, que minha cabeça já foi em várias coisas, fica à vontade. Eu não vou usar a palavra problema, eu vou usar a palavra desafio. Gosto disso, meu coração palpita. Mas às vezes a gente, eu quero trocar de trabalho porque tá muito desafiador. Eu quero mudar de casa porque morar aqui tá caro. Eu quero trocar de carro porque meu carro tá ruim. Eu quero trocar meu relacionamento porque tem um desafiozinho ali. Será que trocar essas coisas não é só transferir o desafio para outro lugar? Posso fazer essa coxa de retalho conectado do desafio à constância, tudo bem? Vou fazer literalmente uma coxa de retalho. Tem muitos desafios ao longo da nossa vida que a gente vai colocando debaixo do tapete porque a gente ainda não entendeu a importância da constância. A Érica trouxe sobre alimentação, eu vou até debruçar um pouco mais relacionado ao próprio relacionamento. Quando a gente inicia um relacionamento, percebeu Tudo que a são gente flores. tem mais... tudo são flores. Tudo Eu são gosto flores. das frases Literalmente populares. flores, Tudo né? exato. Olha, Data comemorativa. Vou Vou pegar. mandar uma flor. Vou pegar. Exato. Tudo são flores. E aí a gente vem para a seguinte situação. Por que tudo são flores no início do relacionamento? Será que é porque a gente tem mais cuidado, carinho, zelo e constância nas ações? Será que é por isso que tudo são flores? Porque assim, gente, me desculpa, mas... Porque temos um objetivo. temos um Conquistar. objetivo. E conquistar Exatamente. envolve tudo isso. Será que é aí que não tá... gente, desculpa, mas é momento sincerão. A gente complica demais as coisas. A gente tem uma capacidade incrível de várias coisas como ser humano, mas de complicar certas coisas... Eu acho que é um dom que todo mundo nasceu. Não, mas isso que é interessante. A gente sabe que tem toda a questão estrutural, né? A questão de crenças, a gente sabe que tem toda essa situação. Mas quando a Érica traz uma situação, né, sobre o morango, muitas vezes, que ela corta com o filho. Você tem noção o impacto desse movimento constante, diariamente, para o filho dela? A gente consegue medir isso? Não.
Eu gosto bastante de fazer os pratos kids pra ele. Então, assim, eu não sei... Você acha que já deve ter visto? Sim. Então, assim... São coisas tão simples. E, assim, criatividade. É coisa assim... Eu vou gastar o quê? 30 segundos? 1 minuto? Mas é aí. A carinha dele, a hora que ele olha pro prato, faz... Ó, Mãe! eu vou revisitar, tá? Isso incentiva a criança até a comer melhor. Porque, tipo, vê aquele... Assim, a gente tá acostumado a fazer aquela mistureira pra comer rápido. Mas a criança quer ver um prato bonito, colorido. Eu estava... Que antes dela comer com a boca, ela come com os olhos. Mas o ser humano é assim. E isso é interessante. Isso me permite, tá? Vou fazer uma coxa de retalho com base até num treinamento que eu estava fazendo essa semana. Na nossa capacidade. Agora eu vou falar nossa capacidade de tornar pessoas invisíveis. Ok? Vou fazer uma filosofia em cima disso. Nós temos aqui a palavra constância, nós temos a palavra aqui desafio. Talvez eu até lance um desafio aqui de constância. Vamos ver se faz sentido ou não. E eu estava fazendo literalmente um treinamento voltado na inteligência relacional, né? Conectando comunicação, inter-relação. E aí, Hoje a gente vai até às 11. Hoje a gente vai até às 11, com certeza. E aí, eu fiz uma seguinte narrativa, mas é algo que realmente eu acredito, gente. Eu falei assim, gente, já paramos para pensar a capacidade que nós temos de fazer com que as pessoas se sintam invisíveis? Aí você fala um pouco filosófico, né? É um primeiro momento que você para pensar. Bom, já falamos do shopping alguma vez? Sim. Estabelecimento N, certo? E a gente chega, por exemplo, no banheiro do shopping, a gente depara, nosso banheiro tá limpo, tá cheiroso, que é agradável de utilizar. E muitas vezes a pessoa que acabou de limpar o banheiro, ela tá num cantinho continuando ali, né, a sua jornada de trabalho. E isso, gente, eu não vou apontar o dedo para os outros, não. Isso aqui eu vou jogar muitas vezes para mim, que quando eu notei isso, eu venho trabalhando constantemente na minha vida. E muitas vezes a gente não fala bom dia para essa pessoa. Não fala bom dia, não fala boa tarde. Simplesmente ela é invisível para os nossos olhos. Mas aquele conforto que nós estamos sentindo e entrar num local limpo para fazer nossas necessidades, ela é responsável. Eu diria que ela não é responsável, ela está servindo. Exato. Mas ela está servindo. Ela é responsável pelo seu conforto, vou colocar dessa forma, mas ela está servindo. E muitas vezes a gente não é capaz de falar um bom dia, boa tarde, boa noite, afinal tudo está tão corrido, tudo passa tão rápido e a gente está na correria, eu nem vi. E aí vem as argumentações do ser humano. Agora eu vou colocar um exercício prático, mais um exercício prático e vou conectar, tá? Ao longo dos últimos 2 anos, eu fiz exercício prático de todo pedágio que eu passo, sem exceção. Confesso, não utilizo da catraca que só vai embora, né? Então, não tá patrocinando a gente, não fala brincadeira, né, João? Não é brincadeira não. Brincadeira, não podia perder piada. Então, eu passo pedágio a pedágio. E no pedágio vocês notaram que tem uma plaquinha com o nome da pessoa? Pra não falar nada, é o que não para. É o que não para. Não tem uma plaquinha com o nome da pessoa? O que logo eu faço? Ontem na volta foi a Samara, eu vou sempre marcando, né? Olá, tudo bem? Boa tarde, Samara. A pessoa toma um susto. Ela toma um susto, abre um sorriso, fala tudo bem. Aí eu vou lá, faço o pagamento. Eu termino sempre com Deus te abençoe. Ela termina com um sorriso. O susto que ela toma foi você falar o nome dela. Gente, o nome dela tá na placa. E a pessoa tá ligado tanto no modo automático que ela se assusta em você simplesmente falar o nome dela e falar um bom dia. Qual que é o comum para ela? As pessoas só entregarem o dinheiro, ok? E vazar. E ir embora, certo? Isso é comum. Eu falo que, gente, se me permite, o comum para mim não serve. Mas tem uma coisa assim, que muitas pessoas falam, tal coisa é normal. Não é normal, é comum. Existe uma diferença muito grande comum entre normal e normal. Exatamente, concordo em grau, gênero e número. É comum a gente chegar em algum lugar de cara fechada, dar uma resposta atravessada, mas não é normal. Exato, até porque não é o que a gente gosta de receber.
E o mais interessante é que eu posso dar vários exemplos aqui de quantas pessoas nós já fizemos ela literalmente se sentir invisível. A gente faz isso sem perceber. Eu não estou falando que a gente faz isso na maldade, não. A gente faz isso inconscientemente, a gente faz isso sem perceber. E aí, Renan, fala para mim, constância e desafio e essa capacidade muitas vezes de tornarmos as pessoas invisíveis, e eu já vou voltar no relacionamento, agora tá vindo a costura, né? A constância de falar um bom dia digno, a constância de muitas vezes estabelecer um contato visual com as pessoas que estão com você, a constância de almoçar, né, com as pessoas, seja com seus familiares, seja com o seu relacionamento, seja com os seus amigos, mas almoçar sem pegar no celular. Almoçar olhando, estabelecendo um contato com as pessoas. Estou colocando pequenos exemplos. Hoje em dia, desculpa até te interromper, Imagina. Aniversário. É comum você receber uma mensagem no celular. Então, é comum. Hoje não tem mais aquela história da ligação. Nossa, não vou ligar, eu vou atrapalhar. A mensagem eu deixo lá, ele vê a hora que ele tem tempo. Sim. Então, assim, mas eu, particularmente, eu prefiro a ligação. Exatamente. Mas isso está ficando cada vez mais comum, não é verdade? Sim, mas escasso, porque ninguém tem tempo, é tudo rápido, Exato. do jeito que dá, como dá. Exatamente. E, pelo menos não deixei passar em branco. Então, assim, E é muito isso. Pelo menos não deixei passar em branco. como uma obrigação. Como uma obrigação. Posso Sabe? voltar no relacionamento? Claro. Vou voltar no relacionamento, se me permite. Então, João, vê se faz sentido. Constância. A constância da conquista, a constância dos detalhes, a constância de estabelecer ali, ou literalmente dar, né, um bom dia digno. Pergunta. Se a gente muitas vezes erra agressivamente, vou colocar dessa forma. Agora é erro, tá? Nem sei certo ou errado, mas agora eu tenho que colocar dessa forma. Se a gente muitas vezes erra nos pequenos detalhezinhos, né? Em algumas coisas tão simples, você já parou para pensar o que a gente está fazendo muitas vezes com a nossa própria vida de uma forma geral e o quanto a gente está impactando na vida das pessoas? Filosófico ou não, a Érica falou do cuidado com o filho, o cuidado no dia a dia, o cuidado em pequenas coisas. Porque é dessa maneira que você vai conquistar um grande resultado. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Verdade? Inclusive na clínica, se o paciente, o cliente, ele pede um café, nós temos diversas frases que acompanham o nosso café. Então, assim, são frases de motivação, mas que muitas vezes mudam ali à tarde, amanhã de um paciente. Sim. As meninas mesmo, que trabalham comigo, todas chamam os pacientes pelo nome. Eu gosto muito disso. Renan, o que te incomoda? Sim. Então, eu acho que já faz esse link. Então, assim, a gente já memorizou o nome desde o primeiro contato com o cliente. Sim. Cuidado, né? Cuidado, Zelo. é o cuidar. É o cuidar. A gente discute tanto dentro dos negócios sobre a questão da humanização, ter um negócio humanizado, né? Então, quanto que realmente a gente vive toda essa situação, né? Porque, de novo, uma pergunta, nasce grande as coisas? Não. Né? Se a gente pensar numa sujeirinha, vamos pensar da seguinte forma, de sujeirinha em sujeirinha a gente, né? Tem um ambiente sujo, vou colocar dessa forma. Então, de coisa boa, pequenas coisas boas, você tem uma grande coisa boa. E aí, muitas vezes, até as pessoas ficam... É bola de neve, cara. É bola de neve, Bola de cara. neve. Não é? É? Então, de pedacinho em pedacinho, a questão é... Você falou uma palavra que eu confesso, vou dividir um pouquinho até do momento que eu faço sempre, do preparo para o podcast. Eu tenho meu momento devocional, tenho meu momento de oração, e para tudo que eu faço na minha vida, eu peço sempre para que Deus me use. E eu ali no momento de meditação veio a palavra alimentação, alimento. Foi uma palavra que você colocou, né? Alimento. E a grande pergunta é, do que nós estamos nos alimentando? Não é verdade? Do que nós estamos nos alimentando? Aí você fala assim, filosófico de novo? Sim. Do que nós estamos nos alimentando? Estamos nos alimentando de coisas comuns ou de coisas que deveriam ser normais? Essa é a pergunta. Eu acho que é um exercício diário, né? Exato. E, assim, se muitas vezes pararmos para pensar
o porquê estou fazendo isso, qual é a intenção, mas acaba caindo no piloto automático. Aí eu tô fazendo e pronto, acabou. Ou eu estou fazendo porque todo mundo faz. Então, assim, nós não somos todo mundo. Nós podemos parar e falar, bom dia, oi, tudo bem, vamos tomar um café comigo? Então, assim, são detalhes. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por detalhes. Eu gosto de detalhes. Eu falo que qualquer detalhe que seja, alguém precisou parar para colocar essa água aqui. Sim. Então, assim, a pessoa precisou ter tempo de ir ao supermercado, comprar essa água, se preocupar que a água está geladinha, sim, colocou na geladeira, trouxe ela hoje cedo e ela está aqui. Exatamente. Então, assim, pra muitas vezes, só abrir e tomar. Então, assim, eu que cheguei agora, até essa água chegar aqui, eu não sei qual foi o percurso. Eu só simplesmente vou tomar. Então, assim, só que eu sei que por trás de tudo isso tem um trabalho. Sim. Então, assim, eu sei que antes de eu chegar aqui, teve todo um trabalho de organização. A Thaís teve que sair da casa dela, o João teve que vir, o Renan, organizar tudo isso. Então, assim, eu só cheguei, mas eu sei que tudo isso tem um detalhe. Ter a clareza e se colocar à disposição de entender que existe uma jornada. Mas por quê? Porque muitas vezes, lá no meu trabalho, na minha casa, sou eu. Sim. Que faço isso. Exato. Então, eu sei que para simplesmente ter uma água aqui em cima da mesa, eu vou precisar sair para comprar. Independente do horário, se eu sair 9, 10 horas do trabalho, eu preciso comprar. Eu preciso colocar para gelar. Porque se eu deixar no carro, ela vai chegar aqui quente. Mas olha que interessante, Érica, o quanto é desafiador a gente buscar cada vez mais estar disposto para ver o mundo dessa forma. Estar disposto realmente a adquirir essa visão de mundo e entender que por detrás de cada detalhe tem uma jornada. Sim. Que as pessoas têm as suas jornadas de uma forma geral. Isso, se me permitem dizer, mas é como muitas vezes eu penso. Isso só é possível quando a gente não... eu vou falar não abandona, tá? Não abandona algo que eu considero que é essencial, seja para a vida do empresário, seja para a vida, porque aqui a gente fala de todos os âmbitos, né? Eu coloco do empresário, vou explicar também o porquê, seja do trabalhador, o quanto é impossível a gente não abandonar a humildade. E é interessante que cada degrau que a gente sobe na nossa vida fica mais desafiador da gente trazer a humildade dentro da nossa mochila. Mas, ô Renan... Chamou de Renan. Chamou de Renan, dá até medo. Lá vem. Eu chamo de Joãozinho, chamo de mestre, chamo de lenda. O cara me chamou de Renan, cara. Tô preocupado. Oi, se falar Renan Mariano, então sai de baixo. Renan Luiz Mariano. O que eu fiz, cara? Não fez nada. Mas é o seguinte, quando a gente vai subindo cada degrau, e isso eu falo tanto profissional quanto financeiramente, a questão até mesmo do dinheiro não pode ser um potencializador para a gente ficar pior. Opa! Por quê? O dinheiro não traz felicidade. Nunca trouxe. Mas traz liberdade. Perfeito. Até porque ele é meio, não é fim. Exatamente. Né? Ele é para você utilizar com pessoas. Só que, a partir do momento que você tem uma liberdade, ou seja, entre aspas, um poder te potencializa quem você já é. Se isso te potencializa algo ruim e te tira a humildade, você nunca teve. Se isso te potencializa algo bom e você continua mais humilde e servindo, então é porque a liberdade te ajudou, a liberdade te ensinou a ficar melhor do que você já era. Por isso a palavra metanoia é tão importante, que é sempre um bom momento para, quem sabe, eu vou falar até por mim, alguns momentos que ao longo da vida você sobe um degrau e vai ficando um pouquinho, vou usar a palavra besta, né? Vai ficar meio bobo, né? Sempre há uma possibilidade de metanoia, de transformação de pensamento, dessa mudança de mentalidade, né? E até mesmo do próprio arrependimento.
Porque ao longo dessa trajetória, vou usar a palavra trajetória e jornada, que a Érica bem trouxe aqui, cara, cuidado com o que você está deixando para trás sem perceber. Cuidado, isso é muito importante para o próximo degrau, o próximo degrau, o próximo degrau. Quantas pessoas que literalmente aí tá numa crescente e não tá percebendo que estão perdendo a humildade. E assim, acho que essência também, né, Renan? Essência, né? Tá Então, perdendo a essência. a gente não pode perder a essência. Tá perdendo a humildade, tá deixando coisas para trás. Sim. Que foram as coisas que fizeram com que ela alcançasse, chegasse até aquele ponto. Tem uma palavra que eu acho que ela é bem assim... desafiadora. Ok. Desafios. A palavra do mês. Sucesso. O que é sucesso para você? Olha que interessante. Foi uma pergunta, eu posso soltar essa resposta, mas vou ficar na meditação. O que é sucesso para você? Eu acredito que todo mundo deveria fazer essa pergunta todos os dias, sabia? O sucesso é você ter uma carreira profissional e ganhar super bem, porém ser aquela pessoa que não fala um bom dia, não cumprimenta o segurança do trabalho, não cumprimenta a moça da limpeza, não cumprimenta a secretária, é arrogante, é dono da razão, a empresa, todos os funcionários, os colaboradores têm medo de falar bom dia, boa noite, porque... Sim. Sabe? Então, assim, ou o sucesso eu acho que é muito particular, sim, assim, a resposta para esse sucesso. Tem sucesso financeiro, mas não sei se as pessoas se aproximam de mim pelo aquilo que eu sou ou pelo aquilo que eu estou, né? Ou por aquilo que podem conseguir através da minha posição hoje. Exatamente, através da minha posição. Tenho sucesso financeiro, mas não consigo lidar com os meus próprios pensamentos, ou seja, sabe até aquela famosa dificuldade para dormir? Cuidado, dificuldade para dormir, tirando logicamente os fatores, sim, né? Relacionados à saúde, cuidado, pode ser seu pensamento que está depositado, sim, em coisas que você simplesmente não parou para pensar ao longo do dia. Então, quando fala-se essa frase, e eu adoro ela, sabe? O que é sucesso? O que é sucesso para você? Então muitas pessoas ficam, sabe, eu lembrei agora de Steve Cutts, que é muito legal, cara, a felicidade, sabe, insaciável dos ratos, né? É um vídeo bem bacana, vale a pena a gente colocar abaixo, certo, Joãozinho? Ali nos comentários, certo? Sim, coloca só aproveitando, falando em comentários, vamos só, o que a gente tem que relembrar mesmo? Tem que relembrar pra turma se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Perfeito. Sempre no detalhe, voltando no Steve Cutts, a gente tenta não perder a linha de raciocínio. E ele tem um vídeo que é muito interessante, tem vários. Simplesmente rola uma sinfonia, vários ratos, né? Mas tem um rato em específico que ele tá sempre tipo happiness, né? E aí tem uma seta, né? Que é como se fosse felicidade logo ali. Felicidade logo ali. Né? Ali, logicamente, eles utilizam de uma ilustração para demonstrar um pouquinho do ser humano. Vou ser feliz quando eu tiver, né? Quando eu for fazer aquela viagem, quando eu tiver aquilo outro, vou colocar em materializando resumindo, a felicidade. Sim. Nesse exato momento, a gente não pega na felicidade, gente. Não, quantas pessoas nós conhecemos sim, que possuem tudo isso? Sim. E você olha, você fala... Gente, a pessoa não é feliz. Gente, e quando eu até usei a situação do empresário, que foi aquele exemplo que eu coloquei, que vão deixando muitas vezes algumas coisas para trás, e eu também falo como empresário, eu busco sempre não perder essa essência, mas quantas coisas vão deixando muitas vezes para trás, que fez com que a pessoa chegasse ali e começa a debruçar numa felicidade, numa busca de felicidade incessante, e aí... Esquece das coisas, esquece das pessoas... Exato. Da essência, porque tem aquele objetivo que fala, mas assim, grita ali, é aquilo, eu preciso que a minha empresa seja, alcance aquele patamar, e aí esquece de tudo e de todos, tem o foco. Exatamente.
porém aquela parte sensível, humanizada, às vezes acaba ficando de lado. Aí a hora que chegou no topo deu burnout. Aí vem as coisas, né? Sim, ou precisa se afastar. Chegou no Exatamente. topo deu burnout. Deu tilt. Deu tilt, deu tela azul. Bugou. Aí vem Já mexeu no computador e deu tela azul? Sim. Sim. Vem a reflexão. Dá aquela tela azul no cara e fala, epa, já dá aquela tela murchada. O que eu estou perdendo com aquilo que eu estou ganhando. E detalhe, não tem ninguém condenando que ganha dinheiro. Muito Não pelo deve ganhar contrário, dinheiro. gente, muito pelo contrário. Eu só estou colocando que é possível sim, graças a Deus, nós aqui vivemos essa realidade, que é possível você conquistar, né, sua linha de monetização sem esquecer daquilo que é valor, daquilo que é princípio, equilíbrio. Eu acho que, assim, equilíbrio é a palavra. Sim. E assim, a maior metanoia aí da minha vida foi a maternidade. A gente nem fez a Você pergunta, olha tá que coisa vendo? linda. Ela é demais, ela é demais. Aí vem a... Espetáculo. Chegamos até... Por que eu vou falar isso? Pega teu gole de água, por favor, por gentileza. Como você quer, jovem? Com gás. Com gás. Eu só vou aproximar, ok? Um momento de reflexão, assim, que diversas vezes eu parei e pensei, porque antes era só trabalhar, estudar, trabalhar. Constância. Ok. Graças a Deus, sempre tive a minha agenda cheia. Às vezes, dependendo do procedimento, até com lista de espera. Porém... Tô precisando de botox. Bora. Já estamos aqui na fila já. Quando me vi mãe, maternidade... E agora? O que eu faço? Eu tenho uma empresa, eu tenho um monte de boletos ali todos os dias... Só que eu vou me ausentar, licença maternidade, eu quero viver isso, eu preciso disso. O que eu faço? Se me permite só uma pequena, pro pessoal ainda que não sabe, Érica Lopes, uma excelente empresária, ok? Aí do segmento, fala só um pouquinho aí, seja massa, metanoia, que a gente não fez essa apresentação. Claro. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou formada há quase 15 anos. Desde que eu me formei, já comecei atuando. Primeiramente foi com consultório e logo depois surgiu a Clínica Harmonize. Então a clínica tem 11 anos, vai fazer 11 anos agora em junho. E uma das minhas especializações foi em saúde da mulher. Legal. Justamente após essa maternidade... Porque como eu poderia ajudar outras mulheres Fantástico. Que passaram ou passam ou passarão pela mesma, não pela mesma experiência, mas muitas vezes estarão ali naquela situação de abandono carreira profissional, sigo com a empresa ou fico só sendo mãe e coloco um sócio para tocar ali o barco, literalmente. Diversas vezes pensei em desistir e falar, não, chega, isso não é para mim. Agora eu sou mãe, eu não posso mais. Tem um bebê ali que depende de mim e acabou. Só que assim, é um exercício diário. E eu falo que nas emoções, eu não gosto de tomar decisões, nem quando eu tô muito feliz e nem quando eu tô muito triste. Eu falo equilíbrio novamente. Então vamos pensar, vamos ver qual é a melhor forma de resolver isso. Sim. Será que muitas vezes, se eu tivesse abandonado a minha profissão, a minha carreira profissional, eu estaria feliz só em casa cuidando do meu filho? Sim, estaria, porque meu filho é a minha maior paixão da minha vida. Porém, antes de tudo isso, tinha uma Érica profissional. Sim. Então, foi desafiador. Eu falo, terapia é vida.
Então, assim, quando nos encontramos em determinadas situações que achamos que não tem saída, tem saída. Muitas vezes o problema ele tá gigante ali pra mim, não vou colocar isso como problema, vou colocar como uma situação em que eu me encontrava. Tá? Que muitas das vezes nos colocamos nessa situação. Sim. Porque eu poderia ter me programado para isso, porém era algo novo. Sim. Então eu não tinha essa experiência, eu não sabia como era. Eu achava que eu ia ganhar o bebê, ia pra clínica trabalhar e com o bebê lá e tal, Tudo vamos bem. embora, tá tudo bem. ótimo, Só tudo que assim, ótimo. não é bem assim. O bebê chora. Tinha dia que eu acordava de 2 em 2 horas. Então, assim, foi por opção minha. Sim. Eu escolhi a amamentação de livre demanda. Então, assim, eu falo, eu já fui mãe com uma idade, assim, mais velha do que o comum. Por quê? Eu tinha minha carreira profissional, eu queria terminar tudo, eu tinha minha empresa. Escolhas. Então, eu falei, não, quando eu for mãe, eu quero ser mãe. Então, durante 1 ano, eu não atendi. Legal. Eu só administrava com as minhas planilhas, quietinha lá. Confesso que as minhas planilhas, assim, papel, caneta, mas estava tudo bonitinho, tinha ali. Ok. Tá feito, não é? Porém, foi desafiador, porque nasceu uma mãe, nasceu uma empresa. A partir daí, então, eu falo que realmente nasceu uma empresa. Porque eu precisava delegar, eu precisava fazer a gestão, eu precisava treinar funcionários, eu precisava ver o que o marketing ia trabalhar, porque o negócio precisava deslanchar, sem a Érica ali. Perfeito. Então, e agora? O que eu faço? Tudo tem jeito, eu falo. Tudo na vida tem jeito. Com certeza. Com É desafiador. Nós precisamos. Foi uma experiência nova, porque nós, profissionais da saúde, nós focamos muito ali na nossa área. Então, assim, preciso aprender a fazer uma matriz de SWOT. Preciso aprender a fazer planejamento estratégico. E muitas vezes o conflito era interno comigo mesmo. Sim. Mas, pô, eu não sou administradora. Por que eu vou fazer isso? Exato. Mas eu não sou da DM. Por que eu vou fazer isso? Mas eu sou empresária. Então, assim, eu não sou só fisioterapeuta, eu sou empresária. Eu preciso aprender a fazer isso. Levantamento de custos. Então, eu preciso aprender a fazer isso, né, Renanzito? Exatamente. Então, assim, Exatamente. hoje, eu tenho as pessoas que me ajudam, eu preciso ter uma noção das coisas. O que eu gosto é atender, então eu vou atender. Perfeito. E eu tenho o pessoal da mentoria, Renan Mariana, Estamos lá também. que me ajuda com custos, gestão, implantação do sistema, treinamento de equipe. Mandou arrasta pra cima aqui, Arrasta que pra maravilha. cima, hein? Renan Mariana. Arrasta pra cima. Arrasta Maravilha. pra cima. Que bom que não foi combinado. Maravilha. Maravilha. Então, Minha assim, voz até falhou. pra gente... eu tenho uma noção Sim. de tudo porque eu sou a proprietária, porém, eu não vou fazer isso. Eu sei das minhas falhas. Nós precisamos reconhecer que não somos bons em tudo. Esse é o ponto. Então, assim, se eu não sou boa nisso, eu vou colocar alguém que faça isso. Eu Olha, tenho comigo que uma das coisas mais, até mesmo, vou ser romântico igual o Renan. Ah, que maravilha. Mais um romântico. Uma das coisas mais bonitas que a gente pode falar na nossa vida é eu não sei. Mas bonito e está aí mais um desafio. Vou aumentar nossa coxa de retalho, ainda mais com essa metanoia da Érica. Para eu chegar ao ponto de falar não sei, ok? Para eu chegar nesse ponto, não sei. Para chegar no ponto, o que eu sou bom? Para chegar no ponto, o que eu preciso fazer? Certo? Eu começo a olhar de novo para aquele fator da humildade.
Então eu tenho humildade em reconhecer que nisso daqui eu não sei fazer tão bem e que, 2 pontos, pode ser que como gestão do negócio eu não vá debruçar em conquistar esse conhecimento, porque para mim não faz sentido, faz mais sentido para mim eu buscar um conhecimento dentro daquilo que eu acredito que eu posso trazer literalmente como melhor para o meu negócio. Então, ou seja, vou aprofundar mais na parte técnica, por exemplo. Vou aprofundar mais na parte ali que eu considero que, opa, isso daqui é o meu ponto forte, vou debruçar em cima dessa situação. Mas você está vendo o tamanho da disposição da gente estar aberto a esse, né? Posso colocar dessa forma, adquirir um conhecimento onde para a gente faz sentido, dentro da essência que a gente procura não perder, né? Que a gente, como a gente acabou de falar, trouxe até aqui. Quando eu pego essa metanoia da Érica e a gente abre nessa grande coxa de retalho que a gente está formando aqui hoje, engatei na filosofia, no embalo da voz, vou parar para fazer uma pausa. Para respirar, não para fazer uma pausa. Olha que interessante, a gente revisita coisas que nós estávamos falando aqui logo no comecinho, a gente não combinou nada. Disposição para aprender, entender que nós, literalmente, não vamos conseguir fazer as coisas sozinhos. Não dá. A gente descobre que é através da conexão de pessoas que a gente vai, literalmente, estar preparado para o próximo degrau. Então, relacionamento... Crescer dói, né? Crescer dói. E o quanto a gente está disposto a, literalmente, passar, ou seja, viver essa dor. Faz parte, literalmente, do nosso movimento. Mas esse que é o ponto, né, João? O que a gente está perdendo com aquilo que a gente está ganhando e revisitando a palavra sucesso. Eu te pergunto. Eu revisitei comigo mesmo talvez nos últimos dias até, a palavra sucesso para mim. Transformei totalmente. Sim. Transformei totalmente. Pergunta, o que é sucesso para você? Hoje, Renan, sucesso é eu estar atendendo o que eu fui preparada a atender, que são os meus pacientes, por todos esses anos. Estar ali dentro do meu consultório, pegar uma foto de antes e depois, ver que literalmente eu tive sucesso ali no tratamento. Eu falo que isso não tem dinheiro que pague. Então, assim, eu faço o que eu gosto e graças a Deus ainda ganho para isso. Então, com a minha profissão eu me sinto realizada. Obviamente que a minha família é tudo. Meu marido, meu filho, a família que nós construímos, eu e meu marido. Porém, não podemos ser tão hipócritas. Sim. Eu gosto de estar com o meu marido, com o meu filho no final de semana, passeando, viajando. Porém, estar tranquila. Então, assim, as minhas contas estão pagas, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu estou fazendo o bem sem olhar a quem. Sim. Exatamente. Eu falo assim, eu educo uma criança e eu e meu marido, nós temos nós somos muito parecidos nisso. Então, assim, sempre fazer o bem, não querer tirar vantagens de nada nem de ninguém. Assim, a educação, o por favor, o obrigado, o dá licença. Não é sai daqui, dá licença, por favor. Então, assim, quando eu estou com eles, um sábado à tarde, nós três, isso pra mim é sucesso. Eu olho pra trás e falo, gente, hoje eu tenho tudo que eu sempre almejei. A minha família, o meu filho. Hoje, desculpa, eu posso proporcionar um passeio em família. Sim. E assim, um momento ali de férias, eu, meu marido e meu filho. E fotos e registros. Hoje eu olho ele bebê, eu falo, nossa, ele já tem 4 anos. E assim,
Já vai ter Isso... 25, hein? Nossa. já vou sendo sogra. Minha mãe falou isso pra mim esses dias. Nossa, eu vi, você tinha 1 aninho e tal, agora você tem 25. Eu falei, mas agora eu tenho 25. Então, assim, é fantástico. Esse aprendizado diário dele. Então, muitas vezes, eu chego em casa tarde e eu quero meu momento com o meu filho. Então, filho, vamos preparar uma salada com a mãe? Oba, vamos! Então, assim, são pequenos gestos, mas ele super se interessa. Eu sentar ali, brincar de fazendinha, confesso que meu marido faz mais isso do que eu. É o que meu filho gosta. Então, assim, é um laço, é um vínculo. Gente, isso é tão... Se me permite, tá? Claro. Eu tava... Sabe quando você tá escutando e você tá no flow, assim? Você tá no fluxo, você tá conectado? Você tá na onde? Nossa, eu tava conectado. Me veio um pensamento, e de longe, nunca, jamais comparar, mas sim meditar. Você vê a visão de mundo relacionada ao sucesso da Érica? Vou perguntar o seu também, tá, João? Só pra... Tá, não, fique tranquilo. Mas você viu essa visão de mundo do que é sucesso para ela? Quantas pessoas que muitas vezes vão estar escutando ou assistindo esse podcast, que muitas vezes são bilionárias, milionárias, que gostariam de ter a fração do seu sucesso. E não estou falando de desejar aquilo que é do outro, não estou falando sobre isso. Mas que muitas vezes escutando isso, nossa, eu não tenho esse sucesso. Por que eu estou fazendo essa meditação? Porque sucesso, estruturalmente dizendo, e de novo, gente, a gente aqui não está falando nada sobre não monetizar, não literalmente ganhar dinheiro, não enriquecer. Ninguém está falando sobre isso. A gente também, a única diferença é que tem maneiras da gente fazer isso com clareza daquilo que a gente está perdendo, daquilo que a gente está ganhando, só que o foco principal está sendo em agregar valor na vida das pessoas, porque tudo que você falou, tanto da sua empresa, do trabalho, da sua família, tudo está conectado com agregar valor na vida das pessoas. E aí a gente volta numa das coisas que a gente fala muito aqui no Metanoia, a importância de servir. Então, de novo, se não servir, de nada serve. Então, de novo, quantas pessoas muitas vezes devem estar ouvindo e falando, eu não tenho isso. Você quer ter isso? Esteja disposto a pagar o preço. Renan, eu vou te dar um exemplo. Eu falo que o meu filho, o Nicolas, ele me ensina todos os dias. Ano passado, aniversário dele, fiz uma festa, decoração, isso, aquilo. Nossa, achei que eu tava arrasando. Terminou a festa, ele tava super feliz. E hoje em dia, a decoração da mesa geralmente são aqueles bolos fake. Sim. Ele adorou a festa, ficou super feliz. Só que ele virou pra mim e falou assim, mamãe, por que eu não tive um bolo de verdade? Olha. Nossa. Aquilo assim... Por quê? A decoração tava linda. A decoradora arrasou. Fantástico. Personagens, eram os Vingadores e tal. Só que ele só queria um bolo de verdade. Lógico, ele adorou a festa, os brinquedos, os amigos, tudo, mas ele me questionou, mamãe, eu não tive um bolo de verdade. Eu falei, nossa. Posso aprofundar? Sim. Romântico ou poético, tudo bem? Claro. Ou filosófico? Quantas coisas nas nossas vidas nós hoje consumimos que são artificiais? Isso vai desde aquele lindo vaso com aquela planta linda e maravilhosa, artificial que nós colocamos dentro do nosso apartamento, por exemplo. Sim, porque não dá trabalho. Não dá trabalho, não tem que cuidar, né? É tudo lindo e maravilhoso, não precisa do sol, sabe? Eu não estou fazendo uma crítica a isso, estou somente fazendo uma meditação sobre isso. Legal. Só não tem o principal. Vida. Então, quanta coisa morta a gente consome, né? Agora a meditação é em cima disso. Os alimentos mesmos, industrializado, congelado ou de lata, fica ali 1, 2 anos na prateleira.
Então, assim, se você for comprar um alimento fresco ali, você vai precisar de um cuidado, de uma refrigeração. Muitas vezes em uma semana já vai estragar, já não vai estar. Então, assim. Só que é um alimento que vai te fazer bem. Se me permite, palavra desse podcast: alimento. Alimento. Do que nós estamos nos alimentando? Vou abrir um pouquinho essa caixinha, tá? Eu falo alimento desde a comida até o amor, o que não é palpável. Erika, parece que literalmente a gente combinou, mas a gente não combinou, né, João? Quer dizer, a gente nunca combina. Nunca combina. É o fluxo. Ok? É o fluxo, você tem que falar, é o fluxo. Energia, gente. Energia. Os hertz aqui estão, ó. Aí eu vou até colocar uma outra reflexão. Alimento daquilo que não é palpável. Como eu já falei várias vezes, até da minha principal metanoia, eu descobri que ao longo dessa trajetória, o alimento que, para mim, de todos, é o mais importante é da espiritualidade. O alimento de Deus na nossa vida. Sim. E tem uma frase aí, né? Existem coisas que o dinheiro não compra. Uhum. Exato. Então, assim, eu acho que a espiritualidade, o sentir, o sentimento, essas coisas não se compra. Vamos deixar então um pouco... Você pode ser muito rico. Sim. Vamos deixar mais pesadão? Mas não é que você pode ser muito rico, você pode ser só rico. Opa! Só. Eu gosto disso, só. E peraí, rico é uma outra palavra. Assim, rico do quê? Às vezes ele tem muito dinheiro, mas ele não é rico de saúde. Exato. Aí entra no Então, só ele de não novo. é- Você pode ter só dinheiro. Só dinheiro. A gente se depara com pessoas que têm esse status, vou colocar dessa forma, depressivas, pessoas muitas vezes mal-humoradas, pessoas... Porque a grande pergunta, até caminhando quase pro finalzinho desse nosso bate-papo, que poderia tranquilamente ir até umas 11 horas hoje de novo. João, vamos mudar isso, João. Vamos mudar, vamos até as 11. Tá na sua mão, tá na sua mão, João. É com você, não é comigo, cara. E a grande pergunta é... Rico, né? Do quê? Então, daquilo que você está se alimentando. Você está se alimentando de amor? Sim. Você está se alimentando de ódio? Você está se alimentando do quê? Tristeza? Do que você está se alimentando? De gratidão. De gratidão? Porque isso cabe a você, tá? Só para constar, é teu. Segura que essa bronca é tua, tá? Você que tem que lidar com essa situação. Do que você está se É o alimentando. famoso assim, eu lembro, acho que tinha uma novela que falava isso, quer dizer, acho que tinha, porque quem diz isso é minha mãe, que é uma novela bem velha. Desculpa, nossa, acho que eu falei que a novela bem velha é minha mãe que conta, minha mãe é velha, Meu cara. amigo, Já falou, já era, João. tá gravado. Não tem edição, Tá registrado. não corto nada. Maurição, ajuda o menino, Maurição, ajuda o menino. É uma novela que passou há algum tempo atrás que falava que quem pariu o Mateus que o balance. Cara, a responsabilidade é tua, bicho. Se você orou pela chuva, meu amigo, vai dizer pra mim que você não quer se molhar. Renan, aí você entrou num trem legal, cara. Mais 2 horas? Deixa eu olhar aqui, deixa eu mandar Brincadeira, umas mensagens tá no aqui. time, tá no time, Tá, tá no não, time. tá tudo certo. Tá tudo certo. Você ora pela chuva, a chuva vem. Uhum. Só que você tem que tomar muito cuidado. O que você vai fazer com essa chuva? E se Deus mandar... Por exemplo assim, Deus manda uma chuva que às vezes não é a chuva que você está pedindo. Você pediu chuva. Ele falou, opa, mandei tempestade, vai. Carrega agora, bichão. E esse é o ponto, né, João? Fazendo as nossas reflexões... Ai, vontade de ficar fazendo aqui até às 11, mas não vai dar, ou até às 12. O quanto muitas vezes a gente não tem nem consciência daquilo que a gente está pedindo, daquilo que a gente está se alimentando. E quando passa o tempo, chega lá na frente, a gente fala, nossa, eu queria ter feito diferente na minha vida. Queria mesmo. Sério que você queria? Começa agora, então, Então porque você tem uma faz, vida pela frente. Faz agora. Porque o passado é história. Né?
Hoje é um presente, literalmente um presente nos dado. O amanhã depende de você. E vou te interromper um pouquinho. Imagina, fica tranquilo. Opa! Esse ano, aniversário dele, eu falei, a festa não vai ser do jeito que eu quero. Vai ser do jeito que ele quer. Perfeito. Filho, quem são os seus convidados? Mamãe, quero fulano, beltrano, ciclano. Mas eu quero bolo de verdade, hein, mamãe? Você tá vendo? Ele enfatizou esse detalhe. Quero a verdade. Quero bolo de verdade. Ele queria um bolo que ele pudesse cortar e comer. Não um bolo lindo, maravilhoso, fake ali, só pra foto. Enquanto você está debruçado naquilo que é verdade, ou enquanto você está debruçado naquilo que é de mentira. Gente, a escolha é sempre sua. Uma criança com uma capacidade incrível de simplesmente falar assim, eu quero a verdade. Então... Por isso que eu falo, ele me ensina, assim, todos os Eu dias. fico com a inocência das crianças. É isso que a gente não pode perder ao longo da nossa trajetória, né? Inclusive, talvez a palavra que a gente falou aqui por algumas vezes, humildade, essência, coisas do gênero, a gente perde devido a tantas coisas que acontecem, né? Ao longo da nossa vida. De novo, tudo é tão rápido. E a gente deposita nosso pensamento em coisas que muitas vezes não são reais, ou seja, são artificiais, em coisas que são de mentira, ou seja, que não são reais. Então, eu confesso, a minha vontade é ficar aqui por muito, muito, muito mais tempo. A gente está chegando próximo ao final desse episódio, mas eu queria finalizar, claro, né, João, com mais uma meditação, mas primeiro, Érica, sensacional. Hoje foi mais um dia de aprendizado para nós. Muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço aí a oportunidade. Passou rápido. Super. E assim, eu queria muito entrar mais aí em detalhes da minha metanoia, só que o assunto estava tão bom que foi... mas um recado aí que eu quero deixar para as mães, para as mulheres que não são mães, serão um dia. Não desistam dos seus sonhos. Legal. Tenham filhos. É maravilhoso você conseguir conciliar tudo isso sem abandonar a profissão, sem abandonar... você conseguir ali dar o seu melhor sempre. Eu acordo para trabalhar, uma que eu adoro agradecer, então eu falo que a gratidão... mas eu estar disposta a dar o meu melhor. Então hoje eu acordei e eu pensei, nossa, qual é a mensagem que eu quero passar? Porque eu acho que com a experiência de passar por tudo isso e poder ajudar outras mulheres, que inclusive foi o motivo principal da escolha da minha segunda pós-graduação, para poder realmente agregar. Sem dúvida. Então, assim, amamentar, que foi uma coisa que eu sempre fui da área da saúde, sempre estudei, e de repente eu tava ali na prática, parecia que eu não sabia nada. Gente, eu não sou da área da saúde, tá doendo, dói, o que eu faço? É um bebezinho. Então, assim, existem profissionais especializados que podem te ajudar. Eu precisei de hoje eu estudei, fiz a especialização, posso ajudar essas mulheres. Pós-parto, a mulher muitas vezes ela tá incomodada com o corpo, ela tá ali com oscilação hormonal, é palpite da família, é palpite da vizinha, da tia, da sogra, dá mamadeira, não dá mamadeira, dá chupeta, não dá chupeta, aquelas visitas que chegam pra visitar e não vão embora da sua casa enquanto você não oferecer um bolo e um café, e assim, você tá cansada ali, com aquela olheira funda, você não quer palpite, muitas vezes você quer somente uma palavra de consolo. Sim. Então, assim, você olhar nos olhos dessa mãe e falar, você precisa de ajuda? Deixa que eu olhe o bebê, vai dormir por 2 horas. Assim, são coisas que a maternidade mexeu muito comigo, muito. Inclusive, fui atrás de uma pós-graduação, fui estudar para eu conseguir poder ajudar novas mulheres, porque... muda tudo. Então, assim, eu passei por uma cesárea, eu tinha uma cicatriz, eu tinha algumas limitações durante ali quase um mês.
subir escada era difícil, carregar peso era difícil. Então, assim, como as mulheres podem passar por isso de uma maneira mais leve. Então, hoje existem profissionais especializados, procurem Harmoniza Estética Avançada. Ok. Gente, Pra passar por tudo isso. já ficou claro que precisamos de um Érica Lopes parte 2. Sem dúvida. Ok? Já ficou claro. Sem Érica Lopes parte 2. Érica, de novo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. Sensacional. Espetacular. Mais uma vez. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, meu querido. Meu querido amigo. Thaís, como sempre, Thaís, junto conosco. espetacular. Posso fazer aquele fechamento? Agradecer o Wesley que tá lá também. Sempre, com certeza. E eu acho que fica cada vez mais claro o propósito desse podcast, né? Desse momento de metanoia, ok? Posso fazer aquele meu fechamento? Sempre. Posso? E olha Claro. que interessante. Lembra dos bastidores? Sim. Quantas coisas nós falamos aqui conectar e agregar valor na vida das pessoas através das palavras, certo? Através da aproximação. A gente falou isso desde um bom dia, não foi? Sim. A gente falou isso através de tipo, tá tudo bem. E tudo a gente conectou, relacionamento, cuidado e a comunicação. Olha que interessante. Hoje nós finalizamos com Mateus, ou melhor, Marcos 13:31. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso é Metanoia.